O governo de Mato Grosso publicou um novo decreto para o enfrentamento à Covid-19. Porém, as medidas devem ser tomadas pelos prefeitos de cada município. José Porto tem as informações. Vamos ver. O decreto editado pelo governo do estado traz uma recomendação, mas há algumas dúvidas quanto ao trabalho que os municípios devem executar quanto às medidas de combate à pandemia, como também esse enfrentamento depois do colapso total dos sistemas público e privado de saúde em Mato Grosso. São aí 50 municípios que têm um alto índice de contaminação do vírus, como também outra parte, ou seja, mais de 90 municípios, por outro lado, que tem também uma transmissão alta, mas seria um controle um pouco, digamos, menos pior do que nós já temos um quadro hoje em Mato Grosso. E é claro que o decreto ele vem com uma recomendação, mas já há alguns questionamentos ou dúvidas se os municípios devem, de fato, seguir essas recomendações ou se teriam medidas impositivas por parte do governo do estado. Secretário, ficou um pouco, faltou clareza nesse decreto, ou de fato o que os municípios devem seguir? Eles são obrigados ou eles são recomendados a essa quarentena e outras medidas? Bom, do nosso lado, entendemos que o decreto está claro em relação a 2 pontos. Primeiro ponto, aquelas medidas que já vinham vigentes de toque de recolher e de restrição de horário de atividades durante o dia e agora também a proibição de consumo de bebida alcoólica no posto de venda da bebida, isso é obrigatório para o estado inteiro. O que o estado colocou em relação às prefeituras, porque existem realidades diferentes e os próprios prefeitos colocaram isso ao governador e colocaram também para a Assembleia Legislativa quando houve aquela recusa do projeto de lei para antecipar os feriados, é que respeitasse as peculiaridades de cada cidade. Então o que o governo fez? Publica a classificação de risco, de acordo com critérios lá de leitos de UTI e de transmissão, inclusive no local se está aumentando ou está diminuindo, porque pode ser que em um local a transmissão, por conta das medidas que estão sendo adotadas, está caindo. O prefeito, ele, óbvio, deve adotar medidas e a gente sugere algumas medidas que ali estão colocadas. Então, Cuiabá, por exemplo, as medidas não são. As medidas, ele deve adotar medidas, mas não necessariamente aquelas. Ele tem que adotar medidas efetivas e os prefeitos serão cobrados em função disso. Por exemplo, coloca aqui para Cuiabá, né? Nós temos aqui em Cuiabá, no horário de pico, muitas pessoas dentro do mesmo ônibus se locomovendo. Isso aí é um ponto de grande transmissão. Por que não se coloca, então, para que nós tenhamos uma atenuação dessa transmissão, mais ônibus? Então, quer dizer, colocar no lugar daquelas medidas planos de ação locais para o enfrentamento aí à transmissão que está fora de controle do coronavírus em 50 municípios. Em outros 91 municípios, as medidas podem ser mais leves, mais tênues. Então, quer dizer, nós estamos respeitando as circunstâncias e as peculiaridades dos municípios, que foi algo que, inclusive, foi pleiteado pelos próprios prefeitos ao governador e à Assembleia Legislativa quando rejeitou aquele projeto de lei da antecipação dos feriados. Está aí, nessa questão toda, existe toda uma preocupação com o ônus político de medidas agora amargas quanto a isso. A preocupação só aumenta porque nas últimas 24 horas são 73 pessoas que perderam a vida para a Covid-19. E uma fila de espera de pacientes desesperados por um leito de UTI, essa fila já chega a 179 pacientes. Com as imagens do Benedito Costa e o apoio técnico do Tarcísio, José Porto para o Cidade Alerta, Mato Grosso.